Graças a Deus. Nós estamos felizes em estarmos juntos aqui esta noite, essa reunião tão especial dos nossos jovens. Começaram tão bem, um louvor tão adorável, tão maravilhoso, testemunho tão lindo dessa moça. Como Deus é bom, como Deus cuida de nós, como o diabo é mentiroso e muitas vezes quer que repitamos os procedimentos, o comportamento dos nossos pais, aquela conversa afiada de que se o meu pai foi assim, eu tenho que ser assim também, né? Aquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Conversa afiada, quando Jesus entra na nossa vida, quebra todos os processos antigos. Aleluia! Não é porque o meu pai e a minha mãe fizeram ou deixaram de fazer, que isso vai me induzir absolutamente. Eu posso decidir. E uma das coisas importantes desse testemunho dessa moça é que ela decidiu não repetir. Aleluia! E Deus a ajudou. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para lermos um texto da Bíblia Sagrada que se encontra Filipenses. Os visitantes subiram, né? Tem que descer. Mas avisa para eles lá que vai ter mensagem aqui embaixo, senão o pessoal fica pregando lá em cima. Amém. Graças a Deus. Enquanto a turma está chegando, Filipenses capítulo 3, do 12 ao 21. Filipenses, capítulo 3, todos acharam? Amém. Moisés, dá uma ajudinha lá para mim, querido, para liberar o pessoal, por favor. Já foi? Então tá bom. Edmilson foi, já vai resolver tudo. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, nós vamos ler até o versículo 21. Todos encontraram? Amém? Amém? Eu vou ler na Nova Almeida, na Nova RA, revista. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores, e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele está falando de supremacia de Cristo. Em um capítulo, no capítulo de número 1, a primazia do outro. No capítulo de número 2, e agora nos dá um esboço da sua própria biografia, aqui nesse capítulo de número 3. Paulo aqui, ele está descortinando, ele está revelando o seu passado nos versículos 1 até o versículo de número 11. Paulo está acendendo um holofote, ele está lançando uma luz sobre o seu presente, nos versículos 12 até o versículo de número 16. E apontou para o seu futuro, do versículo 17 até o versículo 21. Eu não sei se você já fez essa divisão do texto quando você lê esse texto, mas é muito interessante como ele olha para o passado, como ele vê o seu futuro, o seu presente, e como ele olha para o seu futuro. No passado, o apóstolo Paulo, ele abriu mão dos seus valores. No presente, Paulo se viu como um atleta que corre celeremente para a linha de chegada, para a meta final, como em uma carreira, e ele diz que é uma carreira cristã. E no futuro, Paulo se apresentou como um estrangeiro, cuja cidadania está no céu, de onde aguarda a sua segunda vinda, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos trabalhar o contexto presente de Paulo, do versículo 12 até o versículo de número 16. O apóstolo Paulo aqui neste parágrafo, ele nos mostra a figura de um atleta. Ele nos mostra e ele descreve a sua vida cristã e faz um paralelo com o atletismo, com uma carreira, com uma corrida. O apóstolo Paulo é um homem que tem os seus olhos bem abertos para ver o mundo ao seu redor. E daí ele consegue tirar lições preciosas, lições espirituais. É importante que você saiba que para participar de uma competição de atletismo, nos Jogos Olímpicos, na época de Paulo, em Atenas, primeiro havia algumas exigências. E uma das principais exigências para participar dos Jogos Olímpicos em Atenas é que cada participante fosse cidadão grego. Ele não competia para ganhar a cidadania, pois ele já era cidadão grego. Assim também, nós não estamos correndo a carreira cristã para ganhar o céu. Uma vez que entregamos as nossas vidas a Jesus, uma vez que passamos pela cruz e recebemos o perdão dos nossos pecados, o sangue de Cristo lavou os nossos corações, nos purificou, tomamos posse do perdão em Cristo Jesus. Desde esse momento começa a nossa carreira. Nós não estamos competindo para conquistar um lugar no céu. Lugar no céu já foi conquistado pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário.
E não é mérito nosso, não é esforço nosso alcançar os céus. É a graça, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Todos nós alcançamos escrever os nossos nomes no livro da vida. E Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. A gente precisa compreender bem o ensino de Paulo nesse texto, meus irmãos, porque ele nos fala sobre os elementos essenciais para se ganhar esta corrida e receber a recompensa. Nós estamos em uma carreira espiritual, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é uma competição, mas ele faz esse paralelo de uma corrida atlética, onde o importante não é chegar em primeiro lugar, mas o importante é chegar. E ele coloca aqui no texto elementos essenciais, dicas de como nós podemos ganhar essa corrida, alcançar, chegar no final e receber a recompensa das mãos daquele que é o nosso Senhor. A primeira dica, o primeiro elemento essencial que ele nos passa aqui é a insatisfação. No capítulo 3, versículos 12 e 13, se você está com o texto aberto, repare: não quero eu, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Veja, Paulo está em uma carreira, Paulo está em uma corrida. Veja que o texto não está se referindo ao pastor Ari, não está se referindo ao Dudu, não está se referindo ao nosso nobre diácono Agostinho. Não, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. É o cara que teve um encontro com Jesus. Me perdoe o cara, tá? Não é que é intimidade não, só saiu. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A sua vida foi transformada. E a partir daí esse homem entra em um processo de santificação, de aproximação de Deus. E nesse processo ele chega a um nível que poucos homens na face da terra conseguiram alcançar. Que nível é esse, pastor? Os pensamentos de Paulo se tornaram palavra de Deus. Era um homem que tinha um relacionamento tão íntimo, tão próximo com Deus, que Deus falava com ele, que o que ele pensava eram os pensamentos de Deus, e isso se tornou Bíblia para nós. O apóstolo Paulo é veterano, é prisioneiro de Cristo, e ele afirma aqui: não julgo havê-lo alcançado. Nós estamos falando do primeiro elemento essencial para se alcançar vitória nesta carreira. E ele diz que a insatisfação é o primeiro elemento. Em matéria de progresso rumo à perfeição, Paulo não considerava-se melhor do que nós, mas Paulo é um irmão entre irmãos. O que é que significa isso, pastor? Por ser líder, não deixe de ser um cristão que luta como os demais para alcançar o que Deus preparou para os seus filhos. Por ser um diácono, não deixe de ser um cristão que luta como os demais para alcançar o que Deus preparou para nós. Por ser pastor, não deixe de lutar como um cristão, como os demais, para alcançar o que Deus preparou para nós.
Veja que o apóstolo Paulo, que é o mestre, que é alguém que alcançou um entendimento, uma orientação maravilhosa de Deus, ele não se considerava melhor. Você vê que há uma insatisfação no coração de Paulo. Embora tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do evangelho e no plantio de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com suas vitórias espirituais. A semelhança de Moisés, ele sempre queria mais. É uma insatisfação santa, meus irmãos. Eu não sei se você tem isso aí em você, mas todo bom cristão, o Espírito Santo coloca nele essa insatisfação, dele não se conformar, dele estar sempre buscando mais, dele estar sempre buscando uma maior aproximação de Deus. Esse é o primeiro elemento para se alcançar, para se avançar na corrida cristã. Por que o senhor está falando isso, pastor? Veja que essa é uma ação de Paulo. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é do apóstolo Paulo. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos. Eu não sei a quem você está se comparando, porque nós temos uma mania de nos compararmos com o pior. Temos uma mania de comparar a nossa igreja com igrejinhas pequenas, cheias de dificuldades. Queridos, por favor, você quer melhorar? Compare-se com Cristo. Você quer que a nossa igreja alcance e chegue a algum lugar? Não a compare com nenhuma igreja que você conheça aqui em Caxias ou no Rio de Janeiro. Compare-a com a igreja de Atos dos Apóstolos, que é a matriz. Porque se nós ficarmos nos comparando com a igrejinha que fica ali atrás da linha do trem, ou aqui atrás do morro, possivelmente você vai dizer, não, nós estamos bem. Mas bem como? De que maneira? Satisfação com a sua vida com Deus. Paulo parece que não estava satisfeito. Paulo está numa corrida. Paulo não se compara com outros. Paulo tem alguém que é o seu espelho, que é o seu exemplo maior. O seu exemplo maior é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero desafiar você a trocar os seus valores, a trocar o seu espelho, e você parar de se olhar no espelho e começar a olhar para Jesus. Parar de admirar os heróis desta geração ou desta sociedade e começar a olhar para o melhor e o maior, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo olha para Jesus, ele vê que ele ainda está longe de alcançar a perfeição. Muito embora Paulo seja um dos melhores cristãos que o Evangelho já tenha produzido na história, mas ele se considera um corredor que está buscando aperfeiçoamento, que está buscando uma aproximação, que está buscando o amadurecimento. Veja que estamos falando de Paulo, perfeito, maduro, na fé, como diz o versículo 15. E uma das características dessa maturidade é a consciência própria da imperfeição. Você quer conhecer um indivíduo imaturo? É fácil. Você vai perceber que ele se acha. A fala dele, o comportamento dele, a maneira dele administrar a vida é como se ele já tivesse alcançado. Ele se considera. Agora, você quer caracterizar, entender, perceber, descobrir aonde estão as pessoas maduras? Você vai descobrir que os maduros se acham incompletos, que os maduros não entendem que chegaram ainda, que eles ainda estão na luta para conquistar.
Aonde você quer chegar, pastor? Que um cristão maduro, ele faz uma autoavaliação, uma avaliação honesta e se esforça para melhorar. Queridos, a luta contra o pecado ainda não terminou. E essa perfeição não se alcança aqui nesta vida. Por isso, se você está lutando para ser perfeito aqui, tira o seu cavalinho da chuva, ele vai morrer afogado. Essa perfeição que o apóstolo Paulo diz, nós só vamos alcançar no céu. Romanos capítulo 7, versículo 14 até o 24, assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Primeira carta de João, carta universal, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. A presunção espiritual é um engano, é um sinal evidente de imaturidade espiritual. Nós temos na Bíblia Sagrada alguns exemplos de presunção espiritual. A igreja de Sardes, por exemplo, ela julgava a si mesma uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus ela estava morta. O texto de Apocalipse capítulo 3 e versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. E 7 aqui significa, não é que tem 7 espíritos lá no céu, ou que Jesus tem 7 espíritos. 7 espíritos aqui significa da ideia de compleição. Ou seja, eu estou cheio. Quem está falando aqui não é alguém que está com a botija pela metade, é alguém que tem a plenitude do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sei. Escreva aí, estas coisas diz aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Presunção espiritual. Andava na onda, na fama, na onda da fama. Mas não é a única igreja no Apocalipse que tem essa presunção espiritual. A igreja de Laodiceia se considerava rica e abastada. Mas veja qual era a avaliação de Jesus dessa igreja. Ele a considerou uma igreja pobre, uma igreja cega e uma igreja nua. Capítulo 3 e versículo 17. Sansão pensou que ainda tinha força. Ludibriado e enganado pela Dalila, já havia enganado 2 ou 3 vezes, e aí ela o amarra e o desperta. E ele levanta e diz: já me quebrei cadeias e correntes anteriores, vou me levantar e vou romper essas cordas também. Mas quando ele se levanta, ele não consegue nem se mover, ele está amarrado, atado. E a Bíblia diz assim: e ele não sabia o detalhe do texto, e ele não sabia o detalhe do texto, e ele não sabia que o Espírito Santo havia se ausentado dele. Existem algumas pessoas, para não dizer muitas, que o Espírito Santo já se ausentou dele, mas ele ainda pensa que é. Está como um ventilador desses que nós temos em casa, que depois que você desliga a energia elétrica, ele ainda continua girando em torno do eixo, girando durante algum tempo. Se ele estiver bem lubrificado, ele gira quase 1 minuto depois de desligado. Existem algumas pessoas na igreja que estão nesse movimento, já não tem energia, o Espírito Santo já saiu, já se retirou, porque ele agora vive uma vida que compartilha pecado, e Deus não atua onde há pecado.
Mas essa pessoa está no movimento. E você a vê no movimento, mas não tem energia, não tem poder de Deus. Sansão pensou que ainda tinha força, quando na realidade havia perdido. Juízes 16:20. O despertamento espiritual de uma igreja, meus queridos, começa não pela empáfia espiritual, mas pela humildade. Começa pelo reconhecimento de que ainda se precisa buscar mais de Deus, aleluia. No Salmo 42, versículos 1 e 2, o salmista diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face do meu Deus? Veja, pelo que o salmista escreve, você o caracteriza como alguém que tem empáfia espiritual? Ou como alguém que está insatisfeito? Como alguém que está buscando? Assim como a corça busca pelas torrentes, pelas águas frescas, assim a minha alma busca por ti. Queridos, essa deve ser a característica dos jovens desta igreja. Essa deve ser a característica dos membros da Maranata. Essa deve ser a característica daqueles que querem alcançar êxito nessa carreira. Insatisfação espiritual. Mas acontece que existe algumas pessoas que se distraem. E a Bíblia Sagrada nos informa que Marta ficou distraída com muitas coisas a serem feitas, mas Jesus lhe disse que uma coisa só é necessária. Lucas 10, 42. Há muitos crentes que dividem sua atenção com muitas outras coisas. E eu agora fico pensando em mim mesmo. Porque são tantas as coisas para serem feitas na igreja, são tantas as visitas para serem feitas, são tantos os domingos para se pregar, tantos gabinetes para serem trabalhados, são tantos irmãos para cumprimentar. E eu estou falando de administração espiritual, porque quando a gente fala de administração física, o tamanho dessa igreja, falta hora no dia. Mas espera aí, eu preciso ter foco. O que Paulo está querendo nos informar, o que Deus está querendo nos orientar, é que nós precisamos de foco. Você está dividindo a sua atenção com muitas coisas. E olha o que Jesus está dizendo: Maria, uma coisa só é necessária. Preste atenção nas palavras de Jesus. Em 1871, isso é história de Dwight Moody. Antes do incêndio trágico de Chicago, 1871, Moody estava envolvido com a divulgação da escola bíblica dominical com a Associação Cristã de Moços. Encontros evangelísticos e com várias outras atividades. Mas aí veio o incêndio. E o incêndio em Chicago eliminou centenas de milhares de pessoas. E Deus falou para Moody: Moody, olha o que você está fazendo. Você está se distraindo com muitas coisas, e uma só é importante, Moody. E depois do incêndio de 1871, Moody toma um posicionamento.
E ele agora não olha mais para a causa do evangelho de foco aberto, mas com foco fechado. Eu preciso ganhar almas para Jesus. Se eu tivesse pregando o evangelho, o incêndio talvez não fosse impedido, mas centenas de pessoas, milhares de pessoas estariam com sua vida, com a salvação garantida. Porque não é porque pregamos o evangelho que nós vamos impedir as tragédias, mas nós podemos impedir que as tragédias acelerem o processo de muitas pessoas para a perdição, lhes roubando tempo. E esse homem tornou-se um dos maiores evangelistas do seu século. Milhares de almas convertidas a Deus. Por quê? Porque ele ajustou o foco. Será que não está na hora de nós ajustarmos o foco aqui na nossa igreja de Caxias? Nós temos aqui algumas dezenas de grupos de trabalho. Grupos que variam de participantes de 8 a 10, 12, 15, 20 pessoas. Mas eu já fui pastor desta igreja no passado, onde os grupos tinham 80, 100, 150 pessoas. Segunda-feira aqui parecia um culto aqui embaixo. O que é isso? A galera que está saindo para fazer visita, que está saindo para buscar as almas que estão perdidas. Sabe o que é isso, irmão? Foco! Mas nós ficamos preocupados com, por favor, não estou criticando absolutamente ninguém, mas nos deixamos envolver com as muitas coisas e perdemos o foco da igreja. O foco da igreja não é promover eventos, o foco da igreja é promover salvação. O foco da igreja é promover enriquecimento espiritual. O foco da igreja é levar a gente para perto de Deus, é nos conduzir, é para sermos cheios do Espírito Santo. Este é o foco da igreja. O resto, irmãos, o resto é perfumaria, o resto é consequência. Devemos nos concentrar na obra de Deus, como Neemias, o governador que restaurou a cidade de Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Seus opositores se levantaram contra ele para desviar a sua atenção da obra, da reconstrução. E sabe o que ele respondeu? Chamaram-no para um churrasco, chamaram-no para um evento, chamaram-no para uma festinha. Sabe qual foi a resposta dele? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Será que Deus não está falando com você hoje? Você quer vencer uma carreira, a sua carreira espiritual? Nós estamos trabalhando no primeiro elemento ainda. Não sei se vai dar para trabalhar nos outros. A insatisfação. A insatisfação. E essa insatisfação, ela vem de Deus. De não se conformar, de você não se sentir como se já tivesse alcançado. O apóstolo Paulo disse: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, não olhando para as coisas que para trás ficam, eu sigo adiante olhando para o alvo. Você precisa ter alvo, moço. Você precisa ter alvo, moça. Um alvo maior, que seja maior do que o seu casamento, que seja maior do que a sua profissão, que seja maior do que a sua vida. Este alvo é Jesus. Mas os nossos alvos estão focalizados em processos humanos, na conquista de um lugar ao sol. E por favor, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa da ignorância. Eu não estou dizendo com isso que você não busque uma faculdade, não busque alcançar êxito por uma educação melhor, por uma condição melhor ao sol. Não estou te criticando sobre isso. Mas espera aí, esse é um alvo pequeno. Você precisa ter um alvo maior. Sabe qual é o problema? É que nós investimos num alvo pequeno. E se o alvo pequeno dá errado, a gente fica frustrado e não consegue nem o pequeno e nem o grande. A mensagem do pastor essa manhã aqui parece que falou alguma coisa parecida com isso. A gente precisa ser cristão na segunda-feira, mesmo com câncer.
A gente precisa ser cristão na terça-feira, mesmo viúva. A gente precisa continuar servindo ao Senhor na quarta-feira, mesmo frustrado depois de uma decepção, depois de do desemprego, depois de uma calamidade. Eu continuo com o meu alvo maior. Eu não me embaraço com as coisas que ficam aqui no passado, mas eu vou para frente, eu corro para perto de Jesus. Quais são os elementos essenciais para se ganhar a corrida e receber a recompensa? Talvez eu não consiga ir adiante, vou parar aqui. Direção. Na minha juventude eu fui corredor de longas distâncias. Talvez não tenha alcançado o êxito maior por falta de treinamento, por falta de foco, por falta de aproveitamento de valores na época, porque eu fiz tudo por minha conta. Participei de algumas competições, cheguei a ganhar algumas medalhas. Era corredor de 1.500 metros, não meia maratona, mas 3.000 metros, até 5.000 metros. E uma das coisas que eu precisava saber quando ia começar uma corrida, ou quando eu ia correr, principalmente corridas de rua, era saber o percurso. Saber o percurso, irmãos. Imagine, você vai correr aqui no Rio de Janeiro, todo ano tem uma corrida, e eu fui fazendo intenção todo ano de correr, todo ano. Mas é sempre domingo, 8 horas da manhã, eu estou na igreja. Durante muitos anos, eu falei assim, não, um dia eu vou correr a corrida em São Paulo, a corrida de São Silvestre. Sempre fiz intenção de correr, sempre foi projeto meu. Só que a princípio, lá atrás, ela acontecia 2 horas antes da passagem do ano. Lembra-se disso? Umas 2 ou 3 horas antes da passagem do ano. Aí eu falei, jamais vou poder. Aí eles mudaram o horário. Agora eu não vou por preguiça. Porque para eu participar daquela corrida, você treinar. Mas imagine que eu treine, que vai, chegue lá. Eu não tenho percurso na minha mão. Eu não tenho a direção. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Eu vou ficar correndo o resto da minha vida, eu não vou chegar nunca no objetivo. Sabe por quê? Porque eu não tenho direção. Tem gente que está em uma carreira espiritual, mas ele não tem direção. E ele não procura saber qual é o percurso. O apóstolo Paulo mostra a necessidade imperativa de termos uma direção clara, segura, nessa nossa corrida cristã. Quando ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Quem corre uma competição não fica olhando para trás. Não fica olhando por cima do ombro a fim de calcular a distância percorrida. Nem como estão os outros concorrentes. Quem corre tem o seu olhar fixo na sua meta de chegada. Por favor, você não pode se distrair. Você não pode se permitir distrair pelas preocupações do passado. Veja o versículo 13. Não digo ter alcançado, mas uma coisa fácil: eu não olho para as coisas que ficaram para trás. E Deus tem me ajudado, irmãos, que eu tenho conseguido colocar um pouco disso em prática na minha vida. Porque às vezes ocorrem fracassos. Eu não consigo alcançar algumas metas que eu estabeleço. Metas, por exemplo, de terminar o culto na hora. Você sabe que todo final de semana eu faço um juramento em casa. Não, hoje eu termino. E aí eu chego aqui, me empolgo, esqueço de ficar olhando para o relógio. Quando eu olho, já passou 15 minutos. Eu falei, pronto, já acabou. A minha meta foi pro ralo.
Todo domingo, irmãos. Mas aí eu faço assim, não, mas eu vou ter o próximo domingo. Eu tenho a próxima terça, eu tenho o próximo domingo, e eu posso virar esse negócio no próximo domingo. Porque eu não posso desistir, irmão. Eu estou apenas usando um exemplo, e vocês conhecem. Mas algumas outras empecilhos, derrotas, tropeções que nós levamos, a gente fica lá jogado, lambendo as feridas, feito um cachorro doente. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tem um sambinha muito interessante, diz assim: levanta, sacode a poeira. E o que mais? Dá a volta por cima, meu filho, vai em frente. O cara deve ter lido Paulo e escreveu. Não estou brincando não. Os caras lêem a Bíblia ou ouvem um texto, depois ficam inspirados. Mas é isso que Paulo está dizendo. Não se deixe derrotar pelos processos do passado. Já passou. Águas do passado não movem moinho. Agora levanta a cabeça, olha para frente e continua marchando, como diz o hino que nós cantamos aqui no começo. Paulo não se esquece, não se esquece. Se Paulo não esquecesse o passado, sua vida seria um inferno. Se Paulo não abandonasse os seus pretensos méritos, não poderia descansar na graça de Deus. O corredor que olha para trás perde a velocidade, perde a direção, perde a corrida. Jesus diz assim: aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, porque se olhar para trás não está apto para o reino. O boi está lá na frente e um arado aqui atrás amarrado ao boi, e você toca o boi. E Jesus está usando um exemplo prático do labrador. A terra precisa ser rasgada, precisa ser preparada para a semente. Lá vai o boi. E o indivíduo tem que vir aqui segurando o arado, porque se ele olhar para trás e o arado pegar uma pedra, ele cai por cima do arado e pode se ferir mortalmente. Quem olha para trás na carreira, Jesus disse, não está apto para o reino. Olhar para trás num saudosismo do passado é perigoso. E aí, quando nós falamos de olhar para trás, de saudosismo, nós nos lembramos da mulher de Ló, que por ter olhado para trás, quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedecendo assim a orientação divina. Veja que a orientação de não olhar para trás não era do seu esposo, era de Deus. Saia, vá rápido e nem olhe para trás. Ou seja, deixe o passado com o passado, vai para frente. Eu tenho coisa nova para você, eu tenho vida, bênção, coisas maravilhosas que eu vou mostrar para você aí na frente. Mas ela olhou para trás, ela foi desobediente à orientação de Deus. E foi transformada numa estátua de sal. E o texto, capítulo 5 de Mateus, quando fala de sal, ele diz que quando o sal não salga mais, não serve para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. O povo de Israel, por influência dos 10 espias incrédulos, quis voltar para o Egito. 12 espias foram enviados para olhar a terra. 10 trouxeram uma mensagem de derrota, de pessimismo. Apenas 2, Josué e Calebe, todos eles olharam para os gigantes e para os muros e para as possíveis guerras e lutas que eles teriam pela frente. Todos eles olharam, mas a avaliação de 10 foi uma e a avaliação dos 2 foi outra. Os 10 olharam e disseram: como tem gigante nessa terra, olha o nosso tamanho.
Como são fortes os inimigos, as pessoas que moram nas cidades aqui nesta terra. Nós não conseguiremos. Olha, nós temos velhinhos, nós temos crianças, nós não temos armas. Essa foi a avaliação de 10. Mas Josué e Caleb olharam e disse: rapaz, como vai ser maravilhoso entrar nesta guerra. O nosso Deus vai nos ajudar. Quanto maior a árvore, maior é a queda. São percepções diferentes do mesmo processo. E sabe o que aconteceu? Deus olhou para a palavra de Caleb e de Josué e disse: é isso que eu quero. É gente que olha para o problema e não se fica envolvido com ele, não se deixa levar pela correnteza, não. Gente que olha para o problema e diz: o problema é grande, mas o meu Deus é maior. O diabo está feroz, mas o meu Senhor tem todo o poder. E eu não vou desistir, aleluia. Eu vou agarrar a promessa de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Por causa disso, milhares de pessoas ficaram no deserto, porque preferiram voltar para as cebolas do Egito. Não vamos adiante, fomos enganados. Caímos numa armadilha. Aquela musiquinha daquele grupo musical, entrei de gaiato no navio. Como é o nome do grupo? Os caras colaram a música daqui, pô. Porque essa foi a musiquinha que a turma cantou lá no deserto. Entramos numa fria. Seguimos um Deus que nos levou para o deserto e agora nos coloca uma missão impossível. Vamos voltar para o Egito. O nosso Deus não é Deus de retrocesso. O nosso Deus não fica olhando para o passado não pode mais fazer nada por você. Olha para frente, olha para Jesus, olha para cima, porque é de cima que vem a mão de Deus para te socorrer, aleluia. Orientação. Nós precisamos de orientação diária, de direção diária. Salmo 119, nós vamos ler daqui a pouco. Já passamos do Salmo de número 85 hoje. Aleluia. Estamos numa carreira, estamos indo bem. Daqui a pouco nós vamos chegar no Salmo 119. Quando chegar no Salmo 119, quebra aquela regra toda. E aí a gente para ler o Salmo 19. Aleluia. Porque o Salmo 19, só ele é uma guerra, é uma luta. Ele é muito longo. Mas lá no Salmo 19 diz, 119, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Acho que é o versículo 118, se eu não estou enganado. 105, eu errei por 10 ou 12. A palavra de Deus é a sua guia. Você recebe renovo, orientação de Deus? Você recebe? Ou você é daquele tipo de crente que só lê a Bíblia no começo do ano, e quando vai chegando no mês de março ou abril, você desiste, larga e faz o alvo. Eu retomo qualquer hora dessa. Irmãos, é assim que você faz com um prato de comida? Chega no hora do almoço, você olha para a comida e diz assim: não vou comer hoje não, vou comer só semana que vem. É isso que você faz? Chega no restaurante, a galera diz: vamos para um churrasco, e você diz: vamos. Aí chega lá, aquele churrasco, aquelas carnes maravilhosas, aquela mesa, aquela quantidade enorme de legumes, de verde, e aí, tem gente que não gosta. E aí você olha para aquilo, olha para a carne e diz: não, vou comer agora não. Eu vou aguentar um pouco mais firme, eu ainda estou forte. Eu ainda aguento mais uns 2 dias sem comer. É assim? Ou você cai de boca na comida? Quando você está morrendo de sede, o que você faz? Você faz que naquela propaganda antiga, o cara morrendo de sede e vai comer batata frita. Provoque sua sede. Está no deserto, uma sede desgraçada. Aí ele vê o rio, água cristalina, e aí ele vai: vou provocar sede, vai comer batata frita, é isso? É assim que você faz? Isso é só propaganda. Quando eu tenho sede,
eu busco água. E quando eu acho, vou dessedentar a minha sede. Quando eu estou com fome, eu busco por pão. E quando eu acho, eu mato a minha fome. Nós temos fome de Deus. Todo crente, todo seguidor de Jesus, todo aquele que se propõe a ser um discípulo do Senhor, o Espírito Santo provoca nele fome diária, sede diária de Deus. Mas nós abafamos essa fome, deixamos de lado e vamos comer comida de porco, vamos comer bolotas que essa sociedade imunda e maligna nos oferece. E tem muito crente da Maranata comendo essas bolotas. Tem muita gente se alimentando dessa comida horrorosa. Essa noite, aleluia, o Espírito de Deus está dizendo: há uma mesa farta, Salmo de número 78, há uma mesa farta, está posta para você. Aleluia. Você precisa de buscar essa orientação de Deus para a sua vida. Aleluia. Os outros dois princípios é a determinação e depois a disciplina. Mas esses dois eu vou tratar no outro momento, porque o relógio diz que eu tenho que parar agora. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós estamos terminando essa reunião. Vamos terminar em 5 minutos, um pouquinho menos. A proposta desse culto é um culto cross culto. Tem a ver com preparo físico, tem a ver com preparo do seu corpo físico. Uma das primeiras cenas que foi colocada aqui no nosso telão foi de uma academia. Foi de um grupo de pessoas correndo, se preparando para algum objetivo. Alcançar uma condição física melhor, se preparar para uma corrida, enfim. Quem vai para uma academia está buscando alguma coisa. Essa mensagem que Deus nos colocou no coração, e foi esse o tema que o nosso querido Anderson nos passou. Pastor, prepare uma palavra sobre corrida, sobre preparação espiritual para uma carreira. Ele trabalhou esse texto, foi um dos primeiros textos que ele leu aqui, o que ele citou aqui no princípio desta reunião. Você já sabe o que deve fazer. Em nome de Jesus, você só precisa tomar uma decisão hoje. Essa insatisfação que está aí no seu coração, isso vem de Deus. De não se conformar com aquilo que aparentemente você já conquistou. Nós não conquistamos nada. Deus, quando olhou para o povo às margens do Mar Vermelho, perguntou a Moisés: Moisés, por que é que o povo parou, Moisés? Parou por quê, Moisés? Diga ao povo que marche. Mas como? Faraó está atrás, a montanha nos lados e o mar na nossa frente. Como? O como, Moisés, não é problema seu. Marche, Moisés, toca no mar, Moisés. E Moisés tocou com a vara no mar. E a Bíblia diz que veio um vento forte e abriu um trilho, uma estrada, uma avenida Brasil no meio do mar, e cortou o Mar Vermelho até do outro lado, e o povo passou a pé seco, dando glória a Deus. O como não pertence a mim nem a você. O como é problema de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista experiente. Confia nele e as demais coisas ele fará. Aleluia. Só diz para ele: eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Eu sou fraco, Senhor, me ajuda. E a mão do Senhor virá na sua direção. Eu quero convidar você que aceitou esse desafio hoje do Espírito Santo e não vai desistir da carreira, vai continuar.
Eu quero convidar você que vai continuar nessa carreira, aleluia, que sai do seu lugar, traga a sua bolsa, traga as suas coisas, venha para cá. Nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Não ouça a voz do diabo que está dizendo: você já foi lá na frente umas 555 vezes, mas vem de novo, vem outra vez. Ouça a voz de Deus que está dizendo: vem, vem numa atitude de fé, vem numa atitude de dizer: eu quero, eu não vou desistir da minha carreira, eu vou alcançar êxito, aleluia, aleluia, aleluia. Vem, em nome de Jesus, venha, venha, aleluia. Na verdade, esse é o tipo de apelo que é para a igreja toda vir, aleluia. Não é para um grupo, não, é para a igreja toda vir. Está todo mundo aqui numa carreira. Vem para cá em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Menos de mim. Oh, aleluia. Menos de mim. Que ele cresça. Que ele cresça. E eu diminua. Que ele apareça. E eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo. Aleluia. Há alguém aqui essa noite que ouviu essa mensagem e gostaria de começar uma carreira nova com Jesus? Você está numa carreira de vida sozinho. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Vai correr, correr e morrer na praia. Alguém morreu na praia hoje, eu não sei quem. Não sei se foi o Vasco ou se foi o Botafogo. Alguém morreu na praia. Remou, remou, remou e não chegou a lugar nenhum. Outros ficaram no caminho. Assim são as pessoas que não têm Deus. Remam, remam, remam e não saem do lugar. Não chegam a lugar nenhum. Não tem um alvo maior. Eu estou te convidando, o Espírito Santo está te convidando. Você que veio aqui pela primeira vez, o Espírito Santo está te convidando para você ter um alvo maior nessa sua carreira. Esse alvo é Jesus. Você não quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você não quer essa noite entregar a sua vida para Jesus e começar uma carreira sabendo que a vitória já é sua, porque Jesus já conquistou na cruz do Calvário? Você não quer essa noite deixar a força de um campeão nutrir você, orientar você, ajudar você? Quem é esse campeão, pastor? Jesus é o campeão dos campeões. Venceu e continua vencendo, aleluia. Você não gostaria de entregar a sua vida, colocar a sua vida nas mãos daquele que pode? Levante a sua mão assim: pastor, eu quero. Eu quero. Você quer? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Levante a sua mão assim: pastor, eu quero. Levante a sua mão: pastor, eu quero. Ou então sai do seu lugar, vem para cá em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. O Espírito de Deus vai entrar em você. Vem para cá, você que levantou a sua mão. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os
os irmãos, que ele cresça, Aleluia. e eu diminua, Aleluia. que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Meu Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Essas pessoas não vieram aqui por minha causa. Elas vieram aqui porque foram tocadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. E por causa da Tua palavra estão tomando uma decisão. Decisão de não desistir. Decisão de não olhar para trás. Decisão de ter um alvo, um objetivo nas suas vidas. Tu és o objetivo que nós estamos buscando. Tu és o alvo que nós precisamos. Senhor, se revela para essas pessoas. Revela-te para a Tua igreja, meu Salvador. Quando lermos a Tua palavra, que o Teu Espírito possa nos revelar a Ti. E apaixonados com esta descoberta, possamos engrenar o nosso passo dessa carreira. E não olharmos para os lados, e não olharmos para trás, e não nos distrairmos, ó Deus, com os processos da humanidade, da sociedade, mas com os olhos no alvo. Corremos a carreira que nos está proposta, meu Deus. Nos ajuda, Jesus amado. Nos ajuda a correr a carreira que nos está proposta. Que o Teu Espírito nos fortaleça. Fortalece agora a Tua igreja. Fortalece as pessoas que aqui estão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, por esta reunião. Obrigado pela participação tão especial dos jovens da igreja. E trouxeram um brilho, algo especial e maravilhoso. Senhor, continua enchendo os Teus filhos com capacidade, com sabedoria. Senhor, com a unção do Teu Espírito. Senhor, leva a juventude de Caxias para perto de Ti. Enche com Teu Espírito Santo. É o que nós Te pedimos, agora e para sempre.